Olá, começa agora mais um programa Na Livraria e o nosso convidado de hoje, o advogado e escritor Celso Motta. E na sequência, como sempre, mais um momento com o nosso sommelier Luiz Escolto. E como sempre, as indicações de Aline Cravo, os mais vendidos e as indicações também da revista Milani Store. Não saiam daí, voltamos em seguida. Estamos conversando com Celso Motta, advogado, escritor da nossa cidade. Seja bem-vindo ao nosso programa Na Livraria, Celso. Opa, obrigado, Mário, pela oportunidade em estar no seu programa. É sempre uma satisfação quando venho a Marília visitar os amigos e aqui muito mais no ambiente dos livros, onde Celso, a gente aprende um pouco mais. Falando em livros, você trouxe aqui mais uma coletânea, O Conto Brasileiro Hoje. Esse é um livro que você participa, já são várias oportunidades de você participar desta coletânea, mais uma coletânea. Fala um pouco sobre esse livro, O Conto Brasileiro Hoje. Este livro, Mário, foi lançado agora recentemente, no mês de abril. Então, trata-se de uma coletânea de 30 volumes, uma série de 30 volumes, e esse aqui estamos no volume 29, 28 aliás, 29 vai sair agora em setembro. Então, é uma oportunidade aos escritores em comum apresentar essa coletânea, mostrando suas obras, seu desenvolvimento literário, e participam artistas, escritores de diversas partes do Brasil. Como que é feita essa seleção, Celso? Eles convidam os escritores que são conhecidos e chegados, nesse caso a editora RG, ela é de São Paulo e tem uma série de escritores que já escrevem constantemente nas coletâneas, O Conto Brasileiro Hoje. Com então, essa eu coletânea, tenho essa felicidade de participar. Com essa coletânea, qual é o número das coletâneas que você já participou? Eu participei de seis coletâneas dessa série Conto Brasileiro Hoje. Conto Brasileiro Hoje. Isso. Mas você participou também conosco aqui da APEN, né? Sim. Teve vários convidados. Isso. E você lembra do último que você participou aqui na cidade de Marília? O último foi em convênio com o Rotary Club, Caçador de Poetas. Então nós lançamos o livro em que você me convidou, na cidade de São Pedro. Você esteve lá no lançamento em Águas de São Pedro. Águas de São Pedro, como convidado. Foi muito boa aquela noite, vendemos muitos livros lá em São Pedro. Mas você participou também de uma coletânea, que eu não me lembro agora, eu só lembro que você fez esse lançamento no Uruguai. Você foi com uma comitiva fazer o lançamento desse livro no Uruguai. Fala um pouco dessa experiência, desse intercâmbio cultural com o Uruguai. Isso foi um curso de espanhol em que eu participei aqui em Marília. Frequentei esse curso e a escola promoveu esse convênio. Ela, aliás, promove todos os anos. Todos os anos reúne os alunos e se faz uma viagem ao Uruguai em convênio com a Secretaria de Cultura daquele país. Então, foi um intercâmbio muito bom, frutífero,
E ali tivemos oportunidade de conhecer as atividades literárias, culturais, onde o governo, lá a gente nota que dá bastante ênfase à cultura. O Uruguai, ele tem essa referência cultural, não é? Um país pequeno, perto do nosso país, e volta e meia, eu entrevisto pessoas aqui, eles referenciam o Uruguai como um celeiro cultural. Mas essa foi uma comitiva que foi até lá? Fomos cerca de 40 alunos e professores aqui, né? E quem promove isso é o curso de inglês, de espanhol? Curso espanhol. Junto com a Secretaria Municipal? Secretaria Municipal de Cultura, que dá uma pequena ajuda, né, na promoção do evento. E quantos nós dias levamos vocês... o nome de Marília. Quantos dias dura esse evento lá? Cerca de uma semana. Uma semana. Aí vocês visitam lá os museus, tivemos bibliotecas. Todos os pontos culturais. Isso aí estivemos principalmente na cidade de Rivera, que é próxima ali à fronteira com o Rio Grande do Sul, e a cidade de Taquarembó, onde nasceu o Carlos Galhardo, né? O rei do tango, Carlos Galhardo. Foi na cidade uruguai, né? Às vezes as pessoas pensam que ele é argentino, mas na realidade ele é uruguai. Na realidade é uruguai. Esse intercâmbio, ele também tem a participação do Jorge Camilo, Isso. o professor de espanhol, né? Ele é o coordenador. Ele é o coordenador, junto com a sua esposa, né? Isso. Ele tem um trabalho muito bonito na nossa cidade. Sim. Mas Celso, já falamos dessa coletânea e das coletâneas que você já participou, mas tem um que esse aqui eu acompanho diariamente aqui na nossa livraria, que é Marília, 80 anos de progresso. E esse livro, constantemente você está repondo aqui na nossa livraria, em razão da procura do sucesso desse livro. Conta um pouco desse livro para nós, 80 anos de progresso. Sem muita pretensão, eu fiz uma pesquisa no ano 2010 sobre a história de Marília. Sempre achei atrativa a história de Marília. Embora Marília seja uma cidade nova, moça ainda, já tem uma história muito profícua. Então a gente vem estudando e lendo sobre Marília e acabei coletando dados junto à biblioteca da Câmara Municipal de Marília e do Museu Histórico Pedagógico. E lá captei mais dados, informações e veio a surgir esse livro, Marília, 80 anos de progresso. E tem tido assim aceitação da classe estudantil, crianças gostam de fazer pesquisas com ele, tanto é que tem vendido bem aqui na Livraria Milani. Então a gente está contente, embora já foi a edição de 2010 e até hoje ainda vende. É bastante procurado. Tem reposto o livro aqui. Agora, o que eu percebo, os escritores que escrevem sobre Marília, você é um dos que está entre os mais vendidos, quando tem-se o cuidado de buscar fotos interessantes de muitos anos que você acabou conseguindo no registros históricos, isso, não é? E as pessoas compram o livro indicado por alguém em razão de determinadas regiões da nossa cidade, que estava naquela época, fala-se muito do Matarazzo, do Ziro, da Cleiton, né? São as indústrias que eram destaque isso, na época, que davam um movimento muito grande na cidade. E quando você coloca essas fotos, no meu caso, por exemplo, morei na Vila São Miguel, eu fico encantado com aqueles caminhões encostando, aquele movimento, né, da indústria crescendo, e nós, a nossa infância foi
vivida no meio desses caminhões, descarregando as lavouras, né, que vinha da região toda. E você tem aqui detalhes sobre isso. E conta um pouco dessa época sua aqui na nossa cidade. Então, a gente, por ocasião da captação de elementos e dados históricos, eu visitei os distritos de Marília. Então, onde tem a lavoura, a agricultura, e ali a gente teve contato com pessoas pioneiras que nos contou assim como foi aquela luta, aquela época do auge do amendoim e do algodão em Marília. Então a gente captou aquilo ali e notei que realmente nos anos 40 que Marília teve um alavancamento, Crescimento industrial. crescimento fora de série e muito grande. Então, nessa ocasião existiam as indústrias de óleos alimentícios, né? Anderson Clayton, Matarazzo, Zilo. Então, ali se processavam os cereais. Então, deu muito movimento a Marília. Marília cresceu industrialmente naquela época, nos anos 40. Eu acho muito interessante os escritores fazer a história e registrar a história. E esse livro, você foi muito feliz em razão dos 80 anos da nossa cidade. Celso, falamos da coletânea e desse best-seller marilhense, né? Mas conta um pouco aí, quantos livros solos você tem? Solos é justamente esse, História de Marília, 80 anos, e um livro assim mais voltado para a classe estudantil, que teve o título de Brasil em Versos, foi editado no ano 2008, e esse foi lançado no Uruguai também, né? Brasil em Versos, eu lembro. Lançado na livraria Dona Catarina. Foi na época que eu não tinha livraria ainda. Você não tinha livraria? Tinha a Nobel. Livraria Nobel no Marília Shopping. Eu participei desse lançamento. Então, você tem 2 livros solos. E coletâneas, quantas? Coletâneas são 8. 8 coletâneas. Aqui de Marília, né, através da APEM, Associação dos Poetas e Escritores de Marília, e em São Paulo, pela editora RG, e Casa do Poeta também, Lampião de Gás, em São Paulo. Ô Celso, a gente percebe que você sempre está na ativa em termos de cultura, de literatura. Você visita muitos locais, por exemplo, você tem 2 atividades, né? Você mora em Marília e também, em determinada época, você fica em São Paulo, porque você exerce também lá uma assessoria, né? Fala um pouco dessa assessoria sua. Então, lá eu exerço assessoria imobiliária. Então, na área do direito? Direito imobiliário. Ali tive a oportunidade de ter contato com um colega, o Rafael Acácio, e ele me convidou para participar do escritório, né? E montamos o escritório e temos tido bastante sucesso lá. Muito bom. Apesar de já ser aposentado na área da Secretaria da Fazenda, a advocacia é um complemento. Me diga uma pode coisa, parar, não é, Milano? Você, aposentado, vive essa área de conforto hoje, você dá assessoria na capital e você escreve. Da onde vem tanta inspiração, tanta energia? Então, essa vem a fonte divina, não é, Milano? A gente, graças a Deus, tem saúde e inspiração, disposição para o trabalho e iniciativas. Então a gente vai aproveitando esses dons. Fala um pouco dos livros que você gosta de ler, dos livros que você tem certa preferência.
dos últimos livros que você está lendo? Então, o último livro que eu estou lendo é assim, no campo religioso. Então, eu estive no mês de abril, agora recentemente, em Portugal, numa excursão entre Portugal e Espanha. E ali tive a oportunidade de visitar o Santuário de Fátima. Então, não sendo muito religioso, mesmo assim eu senti aquele impacto, né, da fé religiosa, aquela multidão de pessoas. A história de Fátima. Em torno de Fátima, das aparições. E ali eu me interessei pela história dos 3 pastorinhos, né, que viram a aparição de Nossa Senhora. E estou lendo o livro, a história da irmã Lúcia, que foi uma das 3 pastorinhas. Ela conta a história dela, inclusive ela faleceu recentemente, aos 91 anos de idade, no ano de 2005. Celso, você falando isso faz me lembrar que a história de Fátima foi o primeiro livro, era um livreto pequeno, que eu tinha 10 anos e eu frequentava a igreja São Miguel e em determinada época lá foi presenteado todos naquela missa, né, um livro, a história de Fátima. Então isso ficou na minha memória, uma coisa tão linda, uma história maravilhosa, né? E você contando agora que esteve lá em Portugal, visitou o local, é gratificante. A literatura Então, tem esse poder, né, Celso? Tem sim. Isso acaba incentivando você a escrever mais, não é? Isso, claro. E qual é o seu próximo projeto? Então, meu projeto seria um livro contando de história sobre o Egito. Eu gosto muito da história egípcia, do Egito antigo, né? Então eu estive lá no ano de 2005 com minha esposa e fizemos uma peregrinação lá de norte a sul do Egito. Então captei muitos elementos históricos nessa viagem. Então já tem aí eu tenho essa ideia de um novo trabalho sobre em breve. o Egito. Ô Celso, você estudou, você fez direito aqui em Marília? Aqui em Marília. É. Fundação de Ensino Eurípides. Na Univem. Univem. Mas você não é marilhense, você nasceu em... Eu nasci na cidade de Lins. Cidade vizinha. E vim para Marília no ano de 1948. 48. Isso. Então você acabou ficando em Marília todo esse tempo. Me tornei marilhense de coração. Marilhense de coração e está testemunho disso porque você escreve sobre Marília, né? Você divulga Marília. Na capital, por exemplo, que São Paulo é um centro de inspiração, né, literária. Você visita muito as livrarias na capital? Sempre visito as livrarias. Cultura, a Saraiva, que é do ramo jurídico, né? Então a gente está sempre... Saraiva ali da Paulista? Até os sebos, né, Mari? É. A gente gosta muito de lidar com os livros, que é fonte de inspiração. Você tocou num assunto aí, sebo, e nós estamos montando um sebo. E realmente não sabia a importância de um sebo numa cidade, não importa qual cidade, e nem tamanho. A importância é do conteúdo, dos livros que você tem. E faz o quê? Uns 6 meses que eu estou com essa experiência aqui na livraria, e o encanto das pessoas quando chega e encontra o que procura. Recentemente eu vivi um momento muito gratificante de uma senhora que a Globo fez uma época, Abril Cultural através da Globo, fazia essa publicidade dos fascículos, e essa pessoa não conseguiu, e era semanal.
E quando você perde um fascículo desse, dificilmente você encontra outro, porque esgota rapidamente. E essa mulher ficou com essa coleção incompleta. E ela chegou à nossa livraria, falamos do sebo, e ela encontrou ali todos os fascículos que faltavam para a coleção dela. Você não imagina a alegria dessa mulher, que era os grandes artistas, e ela acabou comprando todos e completou, depois de muitos anos, a coleção onde ela vai encadernar. Então ela ficou muito feliz. E outras obras, uma criança, a hora que viu que o pai dela gostava muito de Walt Disney, e a hora que ela viu o 50 anos de Walt Disney, uma menina de 10, 12 anos, lembrou do pai e comprou. Olha, então interessante, né? O sebo tem essas histórias. E em São Paulo, você visita sebos grandes? Visito na Rua José Bonifácio, Benjamin Constant, tem os sebos ali grandes, então a gente eu frequentava ali na São João, tinha um sebo grande ali. Toda vez que minha filha estava fazendo biblioteconomia, e eu ia de vez em quando a negócios em São Paulo, e ela, papai, traz um livro do sebo. Eu falei, mas que títulos, filha? Qualquer um. Qualquer um. Todos interessam, ela gosta muito de ler. Mas, Celso, foi muito bom falar com você, falar dos seus livros, a importância que você tem aqui para a nossa livraria. Você frequenta todos os lançamentos, não é isso? Isso, sempre que tem lançamentos eu apareço por aqui. Você nos convida. Você incentiva os novos escritores, né? Isso, temos que prestigiar os colegas, né? E em razão disso, você é esse sucesso na área da literatura. Foi muito bom conversar com você, agradeço a sua participação, a sua presença aqui na nossa livraria. Satisfação é minha, Milani, estar aqui, que é bacana a gente estar no meio literário dos livros e seus eventos, né, que são sempre elevados e traz a Marília um estímulo à cultura e à leitura. Muito obrigado, Celso. Eu que agradeço, Milani. Conversamos com Celso Motta, advogado, escritor, poeta da nossa cidade. Olá, eu sou o sommelier Luiz Escolto e estou aqui mais uma vez para conversarmos sobre o universo do vinho. Eu preparei alguns blocos de informações acerca da questão da iniciação na área da harmonização. Em outras palavras, eu tenho uma comida, que vinho posso fazer acompanhar essa comida? Já me perguntaram também, eu primeiro seleciono a comida e depois o vinho? Ou primeiro o vinho e depois a comida? Vamos tratar disso com calma para que isto fique bem acessível e bem fácil para que você possa decidir sobre o vinho que vai acompanhar a sua comida. Nós temos que partir do seguinte, da sua experiência já com o mundo do vinho. Temos que partir daquilo que você já conhece nesse universo e, portanto, você já sabe que alguns vinhos parece que combinaram mais do que outros com relação a determinadas comidas. Diante disso, eu poderia dizer ainda o seguinte, ao lado do que você já tem como experiência, né, como sujeito que degusta, você também precisa aprender a abrir espaço para novas experimentações. Com isso eu quero dizer o seguinte, que se você parar para observar
você vai identificar características específicas do vinho e também algumas características na comida. No caso do vinho, você deve observar a acidez deste vinho, a doçura deste vinho, a percentagem de álcool, como é que esse álcool está aparecendo, os elementos que vão dar aí o corpo do vinho, né, como o tanino, né, e as notas de carvalho. Já na comida, você tem que prestar bastante atenção nas formas de preparação, nos temperos que são adicionados e ingredientes que serão aí componentes de um menu de 2, 3, 4 ou mais serviços. Em suma, para resumir esse momento, eu poderia dizer o seguinte: a melhor percepção sobre a combinação de comida e vinho é semelhante à ideia de dançar com um parceiro. Ou seja, na dança, sempre um parceiro vai guiar. Alguém precisa guiar o parceiro. Então eu diria o seguinte: o que normalmente a gente encontra nas vinícolas, nos eventos das vinícolas, nos eventos em restaurantes, nós primeiro notamos que a comida parece vir em primeiro lugar e em torno da comida, às vezes com o auxílio do sommelier, aquele interessado em harmonizar escolhe o melhor vinho para aquela comida. Isso tem sido muito comum. Alguém vai dizer, mas o vinho ficou em segundo lugar, por que não? Não olhe por este ângulo. O que está em jogo é que a comida é o evento principal, né? E os goles de vinho entre garfadas são pausas, pequenas pausas que acompanham o nosso momento de refeição. O vinho tem que ser encarado como um contraponto entre este momento de comer e beber. Entre as garfadas, ali está o gole de vinho, o lugar ideal. Não esqueça que as comidas podem sofrer ajustes. No caso de sal, no caso de pimentas, por exemplo, fio de azeite. O vinho nós não temos como mexer. Ele está ali na garrafa, vivo, esperando o nosso deleite ao saborearmos esta excelente bebida. Para este momento, este é o recado que eu tenho para você no dia de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Olá, eu sou a Aline Cravo e estou aqui para falar dos livros mais procurados na livraria. Hoje vamos dar destaque aos livros motivacionais e voltados para empresários. Para começar, um campeão de vendas. Descubra seus pontos fortes. O livro vai te ajudar a pegar os pontos fortes dos seus funcionários e expandi-los ao máximo. Além disso, vai te ajudar a ser um líder melhor e ter colaboradores muito mais motivacionados. Não é muito difícil você descobrir os funcionários que mais se destacam quando você tem um grupo de 5 até 10 pessoas, não é? E quando você tem um grupo maior, de 100, 500 ou até mesmo 1000 funcionários? É aí que entra o livro Redescobrindo a Matriz Nine Box. É uma ferramenta que vai te auxiliar a descobrir os principais destaques e os funcionários que mais têm capacidade de crescer na sua empresa. Para você que já conhece, venha redescobrir a Matriz Nine Box. E você que não conhece, não deixe de conferir esse livro. Outro livro muito bacana é do autor Mário Milani, O Doutor e o Empresário, um livro motivacional. Vai contar a história de um jovem empresário que está passando por um período um pouco difícil nos negócios. Então, sem saber o que fazer, ele segue o conselho de um advogado muito influente e vai fazer uma viagem com sua família. O que ele não sabia é que essa viagem tinha potencial para mudar toda a sua vida. Um livro com lições muito valiosas. Não deixe de conferir O Doutor e o Empresário. Outro livro bacana é o Gestão de Negócios. Esse livro contém tudo o que você precisa saber sobre esse assunto, desde a parte teórica da administração até mesmo modelos de gestão de negócios propriamente ditos. Além da técnica, ele também vai dar exemplos práticos e reais de empresas que implantam a gestão de negócios.
Um livro muito bacana, vale a pena conferir. Outro livro bacana sobre empresários é um livro que fez muito sucesso, chama Sonho Grande. O autor é Cristiane Correia e ela vai falar sobre Jorge Paulo, Márcio Teles e Beto Sicupira. São 3 empresários que fizeram muito sucesso. Nos últimos anos, só para vocês terem uma ideia, eles compraram o Burger King, a Heinz e também a Budweiser. Qual será o segredo de tanto sucesso? É isso que você vai descobrir aqui, nos bastidores dessa longa jornada de mais de 70 anos. E para fechar, eu quero falar de um livro do nosso sebo cultural, que é o Aprenda a Falar em Público. Você que é meio tímido, que não se sente muito seguro para falar com várias pessoas, esse livro é a chave para você. Muito bacana, simples e com exercícios práticos, que você encontra aqui no nosso sebo cultural. Eu sou a Aline Cravo e eu espero vocês no próximo programa. As indicações da Aline Cravo, sempre os mais vendidos, aqueles indicados também na revista Milani Store. E o nosso sommelier, sempre falando das delícias do vinho. O nosso entrevistado, Celso Cesário Mota, um advogado renomado da nossa cidade, escritor e poeta. Convido você também para acessar o nosso site, milane30horas.com.br. Termina aqui mais um programa na livraria. Convido você para a próxima semana com mais um programa na livraria. Uma chalana bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Ó chalana sem querer, tu aumenta minha dor. Essas águas tão serenas vai levando o meu amor.